Olá, meu nome é Daiane Martins e sou psicóloga aqui na S2 Psicologia. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre acompanhamento funcional. Em algumas empresas, os funcionários, ao escutar essa palavra, ficam pensando o seguinte: putz, lá vou eu parar numa psicóloga ou outro profissional que esteja desempenhando essa tarefa, e é sentido de estão me perseguindo, estão me incomodando, se manda para o acompanhamento funcional aquele funcionário considerado problema, mas acompanhamento funcional não é só isso. É fato que às vezes se manda para o acompanhamento funcional algum funcionário com o qual nós estamos tendo dificuldade de lidar com ele, estamos tendo dificuldade especificamente com ele, que não tem nada a ver no contexto do grupo, algumas questões dele, pode ser particular, que estão interferindo ali, e a gente sabe que ele normalmente não seria assim. Então, às vezes por alguma questão pessoal, esse funcionário, seja lá a perda de um parente, por estar por um processo de luto, de repente ele se divorciou, e alguns estresses que estão acontecendo na sua vida particular acabam atrapalhando no serviço. A ideia, quando essa pessoa vai ao acompanhamento funcional, nestes casos, é tentar fazer algum aconselhamento em um determinado momento, fazer um pequeno acompanhamento e dar um aporte ao funcionário. A empresa quer auxiliar esse funcionário naquilo que ela puder, em todas as suas áreas. Mediante não conseguindo fazer esse acompanhamento funcional, não tendo algum resultado, às vezes pode até se indicar a psicoterapia para esse paciente. É uma forma que o empregador, né, a empresa, tem de poder auxiliar a esse funcionário ter uma vida mais plena. Mas acompanhamento funcional não é só isso. Não é no sentido de eu tenho um funcionário problema e vou auxiliá-lo. Não. O acompanhamento funcional para a empresa, quando ela é empregada em todos os seus âmbitos, né, em todas as formas como o acompanhamento funcional pode ser utilizado, ela também vira um indicador, como diz, acompanhamento funcional. Indicador de quê? No momento que eu acompanho esses funcionários, eu começo a ter uma ideia de que tipo de pessoa eu tenho ali. E de repente, para a empresa, isso pode se tornar muito lucrativo. Por quê? Se eu tenho um funcionário que está em treinamento, que está trabalhando numa determinada área, e eu preciso de uma determinada característica num outro setor, por que não aproveitar o recurso interno que a empresa tem? É muito mais barato, é muito melhor para a empresa aproveitar pessoa da sua própria equipe. Então, de repente, eu tenho alguém trabalhando numa determinada área que ela talvez não esteja desempenhando uma função que seja tão boa para ela, ou que seja tão proveitoso, ou que de repente possa trazer muitos mais benefícios, e eu tenho a disponibilidade numa outra área que para ele seria perfeito. Ele tem conhecimento, ele tem algumas técnicas, ele fez curso porque ele quis por fora, ele buscou esse aprimoramento, ele foi capaz de ir fazer outras coisas e daqui a pouco eu posso aproveitar esse funcionário em outro lugar. Então, o acompanhamento funcional é uma forma de conhecer os funcionários que eu tenho dentro da empresa. É muito mais barato para a empresa aproveitar alguém que já conhece a dinâmica, que conhece a visão da empresa, que conhece o sistema todo da empresa, no todo sentido geral, do que eu colocar alguém novo de fora e que eu vou ter que fazer todo um treinamento desse pessoal. Então, eu vou ter que treinar ele desde lá do zerinho para que ele possa ocupar aquela vaga ali disponível. Então, se eu tenho, ou seja, remanejamento de pessoal, para eu fazer esse remanejamento, eu tenho que conhecer os funcionários que eu tenho. Eu tenho que saber quem são eles, quais são as características, quais são as habilidades, que tipos de atitudes eles têm, que conhecimento eles têm. O acompanhamento funcional ajuda isso. Ajuda a empresa a planejar o seu futuro, a planejar as questões de como que a empresa funciona, de como ela pode aproveitar seus funcionários, de ver que equipes ela tem
e que melhor características ele pode aproveitar dessas equipes, porque eu estou acompanhando a equipe como um todo, ou às vezes, dependendo, eu tenho uma única equipe que está com um problema em relação ao resto, o acompanhamento funcional, tendo ciência disso, também pode intervir e melhorar o funcionamento dessa equipe e melhorar o desempenho. É uma forma de eu ter uma qualidade melhor dos nossos funcionários. Então, se eu parar e pensar em todas as características da empresa, eu não tenho apenas pessoas funcionando ali, mas eu tenho pessoas com características específicas que compraram a ideia da empresa, a visão da empresa de ir adiante, compraram a visão de construir e querendo assim, quando eu aproveito as pessoas que estão lá dentro e o funcionário sabe que existe essa possibilidade, para que o funcionário vai estar ali querendo garimpar uma troca de um outro local, vendo que a empresa está investindo neles ali dentro? Ou seja, cuidando deles, olhando se eles estão bem, cuidando da saúde mental do trabalhador, né? Que a gente sabe que isso às vezes ocasiona muitos prejuízos de indenização, de questão de afastamento, não consegue demitir o funcionário porque ele adoeceu dentro do trabalho. Então, o acompanhamento funcional, ele ajuda a prevenir determinadas coisas à medida que eu estou acompanhando realmente todos esses funcionários. Eu posso desenvolver projetos, treinamentos, qualidades melhores dentro do meu sistema. É uma infinita gama de coisas que o acompanhamento funcional pode trazer. Várias outras, gerenciamento, recrutamento, seleção, qualidade, 360. Vou me perder aqui em todas as que a gente pode falar da questão organizacional. Clima. Então, assim, tudo isso pode ser muito melhor estruturado, pode ser muito melhor entendido se o acompanhamento funcional está acontecendo. Ele pode acontecer dentro da empresa, feito por um profissional habilitado, e às vezes pode acontecer fora da empresa, ou seja, o profissional é encaminhado para um outro local, às vezes o consultório de um psicólogo, como lá na S2, e lá ele às vezes até se sente mais à vontade para se abrir, falar as questões. E ele pode trazer algumas coisas dentro do acompanhamento funcional que durante uma reunião normal ele não poderia trazer, ele se sentiria constrangido em trazer essas informações. Então, de como que o chefe lida com eles, que o chefe acaba sendo às vezes muito agressivo, ou que não, eles são super legais, mas eu tenho um colega de trabalho que atrapalha todo o resto. Entende? Então, tudo isso pode ser feito com acompanhamento funcional. Para as empresas, no geral, é muito vantajoso. Raramente elas se arrependem de ter feito. Olha, pelo menos na minha experiência, eu não lembro de nenhuma empresa ter feito isso. Eu conheço trabalhos muito legais de que os funcionários, durante alguns acompanhamentos funcionais, conseguiram trazer algumas informações de algumas dificuldades bem práticas de lidar no serviço. De repente, uma cadeira que era desconfortável, todo mundo começou a ter problemas de afastamento de coluna, e na verdade eram as cadeiras, era a posição que ficava, que acabava atrapalhando. E quando a gente foi durante o acompanhamento funcional vendo essas questões, vendo isso aparecer, a gente pôde trazer para a empresa e a empresa, opa, somos nós que estamos adoecendo eles, não é um funcionário reclamando de coluna. O que está acontecendo? Achamos que era psicossomático, que era alguma questão do funcionário estar querendo arranjar uma maneira fácil ou burlar, né? Aquela coisa assim da malandragem, e na verdade não. Então, à medida que eles foram trazendo essas questões de, eu chego em casa, eu tô sempre cansado, né? Parece que eu tenho 10 quilos nas pernas. Opa, todos os funcionários trazendo a mesma informação, o que está acontecendo? Será que é o tipo de trabalho? Ou vamos contratar, então, vamos falar com a empresa para contratar uma questão de ergonometria, de olhar o que é que está acontecendo, e a partir disso, muito melhor o desempenho dos funcionários, os funcionários pararam de adoecer, se para de gastar numa questão de afastamentos, né, de funcionários, e eu ter que colocar outros para substituir durante esse tempo, é muito melhor.
Vamos convenhar, né? Então, se você conhece alguma empresa que poderia se beneficiar com acompanhamento funcional, quem sabe às vezes eles ainda não conhecem isso. Então, talvez você possa passar esse vídeo para eles, poder pensar, compartilha com outras pessoas que você conhece. A ideia aqui é a gente poder falar rapidamente, mas ele é bem extenso o assunto também, né? Então, se a gente tentar ficar aqui falando tudo, vai ficar um pouco impossível. Mas compartilhe os vídeos, deixa comentários embaixo. Se você gostou do vídeo, dá um like para que outras pessoas também possam assistir. O YouTube vai lá e pensa assim, olha, quantos likes esse vídeo ganhou, ele pode ser importante para outras pessoas e coloca no feed de notícia das outras pessoas. Então, comenta pra gente o que você achou desse vídeo, que sugestões você tem de vídeos para nós podermos falar. Compartilha, se inscreve no canal e não esquece de ativar o sininho, porque daí assim que o vídeo é postado, você recebe a notificação de que tem vídeo novo no canal, ok? Siga a gente nas redes sociais e se precisar de qualquer coisa, nós estamos aqui. Um grande abraço e até mais!